disponibilizando essas aulas no YouTube, tá? No meu canal. E aí, quem não assistiu, pode assistir por lá. Já escreve no chat para mim seu nome, querida, por favor. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Ver se a gente consegue começar às 10 em ponto. Falta um minutinho. Tá me vendo bem também, Vitória? Não, não ouvi. Sim? Sim. Ah, então tá bom. Mais um minutinho, deixa eu dar mais uma chamadinha lá no grupo. Lembrando o seguinte, Vitória, que você está conseguindo fazer aquelas atividades no CMSP, que aquelas vão direto para nós. Nós conseguiu já fazer todas? Eu não sei se eu fiz todas, mas eu tô fazendo. Tá bom, então vai fazendo que você tem o bimestre, né? O bimestre para as atividades desse bimestre. E aí as presenças vão ficar através dessas atividades, tá? E o roteiro, hoje já vai ser o primeiro roteiro depois das aulas online, porque essa daqui já é a segunda aula, tá? Então, nós vamos ter roteiros, não só de filosofia, todas as disciplinas do BNCC, BNCC, elas serão cada 15 dias, tá? Os roteiros no blog, tá bom? Então, cada 2 aulas de online das disciplinas, aí você tem um roteiro, tá? Então, hoje é a nossa segunda, então aí já vai ter um roteiro que eu vou disponibilizar no começo da semana que vem, tá bom? Aí tem mais 15 dias, aí tem mais um roteiro, tá? Tá. Bom, então, eu vou já começar, tá? Porque como essa aula vai ficar gravada lá no meu canal, e aí quem não pôde entrar agora pode assistir depois, tá bom? Bom, então eu vou começar a fazer a apresentação dos slides, tá bom? Aí você vai me falando se você está conseguindo ver, tá? Os slides. Tá bom? Vou ver se eu faço rapidinho, mas hoje nós vamos ter a participação, tá? A sua participação. Então, você vai me ajudar na leitura, tá bom? Tá bom. Então, tá, olha, então, apresentação, porque hoje não tem jeito, viu, Vitória? Por mais que você queira trabalhar sem texto, mas a gente tem que fazer o exercício da leitura, tá? Então, a habilidade é saber que a filosofia está no cotidiano, e também nós vamos perceber essa filosofia espontânea que está no cotidiano através da linguagem, do senso comum, do bom senso da religião. Como nós vamos aprender isso? Tá? A partir de um filósofo específico, tá bom? Bom, essa daqui é a dica da professora que eu já dei na outra aula, estou dando hoje. Cada um de nós somos diferentes. Apesar de nós sermos racionais, pense, logo existe, como dizia Descartes, mas cada um aprendemos de um jeito. Você já deve ter ouvido que existem pessoas visuais, existem pessoas anestésicas, e existem pessoas que aprendem mais através da audição. Isso significa que eu aprendo mais, por exemplo, através da prática, fazendo alguma coisa. Tem pessoas que elas são visuais, né? Então elas precisam ver para poder aprender, né? Outras aprendem escrevendo, outras aprendem pintando, tá? Eu estou voltando aqui porque tem gente entrando aqui. Deixa eu permitir. Bom dia, Rafaela, que bom.
que você está aqui também. Deixa eu ver se ela... Ixi, ela foi embora de novo. Deixa eu esperar mais um pouquinho para ver se ela consegue entrar. Pronto. Oi, Rafa, tudo bem? Eu já estou começando, tá bom? E eu estou já compartilhando. Eu tive que parar compartilhamento para autorizar você a entrar, tá bom? Então, hoje eu vou precisar, como eu falei para a Vitória, coloca aí seu nome no chat já, tá? Eu falei para a Vitória que hoje vocês vão me ajudar aí lendo, tá bom? Então, eu já estou aqui apresentando, tá? Isso daqui é uma dica da professora, tá bom? Que é dizer o seguinte, toda aula eu vou falar isso para que vocês aprendam, que nós somos seres semelhantes, não somos iguais, cada um aprende de um jeito, né? Alguns são visuais, aprendem, por exemplo, vendo as coisas, outros aprendem ouvindo com mais facilidade, outros escrevendo e pintando. Vocês têm que olhar para vocês mesmos e perceber, eu aprendo mais quando eu escrevo, eu aprendo mais quando eu ouço. Então, por exemplo, uma pessoa que ao ouvir aprende melhor, é melhor ela ouvir um e-book do que ela ler, por exemplo. Uma pessoa visual é mais fácil ela ver imagens e ler. Uma pessoa mais anestésica, por exemplo, ela prefere ir anotando, porque ela aprende mais dessa forma, tá bom? Essa é a dica da professora. Agora eu vou interromper o compartilhamento novamente, porque já tem gente querendo entrar. Quem que é? Teve alguém que solicitou, não teve? Ou foi impressão minha, gente? Teve alguém que solicitou a entrada? Eu acho que foi que mandou o nome e fez o pouquinho semelhante. Tá, bom. Voltemos. Vocês veem que quando a gente não entra todos de uma vez, é bem complicado, né? Porque aí vai atrapalhando o andamento, né, do processo. Vamos lá, terceiro ano. Bom, então aqui, 2 lá adiantado. Então, entenderam, né? Agora, gente, existe o meu canal, por favor, vai lá, Filosofia Nossa de Cada Dia, vocês estão vindo, faz a inscrição, aí vocês vão receber aí a notificação de que está tendo vídeo novo. Lá tem vários vídeos de filosofia, de autoconhecimento, que é o meu nicho como mentor e como palestrante, tá? E lá também eu estou disponibilizando as aulas de vocês, de todas as séries, primeiro, segundo, terceiro ano. Essa aula, por exemplo, ela vai ficar lá disponível. Então, você fazendo a inscrição, não teve tempo de assistir, você pode ir lá assistir, tá bom? Então, por favor, já vão lá e se inscrevam depois, tá? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos aprender o filosofar espontâneo. A gente vai aprender que no cotidiano a filosofia ela está inserida. Então, nós vamos aprender isso através de um filósofo que se chama Gramsci, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aprender duas coisas. A estrutura de um texto argumentativo, que é praticamente você fazer uma dissertação, você fazer uma redação, e como a filosofia está inserida no cotidiano, né? Esse é o Gramsci, tá? Então, ele diz que todos os homens são filósofos, por quê? Porque nós temos contato o tempo todo com a filosofia. Sendo assim, não tem como eu dizer que eu não sou filósofo, porque eu sou racional, eu penso, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que acontece em mim é o pensamento, e é o último argumento dele. Então, o jeito com que foi elaborado esse texto, né, que estava na apostila até o ano passado, né, no currículo, esse texto, ele foi muito bem elaborado para mostrar para vocês como nós podemos fazer um texto dissertativo. Então, nós vamos aprender duas coisas. Que a filosofia está no cotidiano, sim, e que todos podemos ser filósofos espontâneos usando bom senso, né? Então, não é só aquele que fez faculdade de filosofia, ou aquele que escreveu livro, ou aquele que está aí na mídia, né? E que é um filósofo, um pensador que fala coisas bonitas, que é filósofo. Nós também podemos ser, se nós tivermos uma reflexão um pouco mais aprofundada, dentro mesmo do senso comum, né? Quando nós fazemos, por exemplo, escolhas de qual opinião seguir, né? Porque uma coisa é uma opinião sem base, outra coisa é uma opinião fundamentada em alguém que estudou ou fundamentada numa pesquisa sua, percebe? Então, ele é aqui
do século XIX, tá? Ele é sociólogo, linguista, historiador, etc. Bom, agora é o momento da leitura, tá? Então, nós estamos em 3 aqui, tá? Então, nós vamos ler, cada uma vai ler um parágrafo, e aí, conforme vocês vão lendo, aí eu vou parando e a gente vai explicando direitinho, tá bom? Então, a nossa aula hoje vai ser através da leitura. Por quê? É através do texto que nós vamos adquirir essas habilidades. 1, aprender a estrutura de uma dissertação, como se usar um argumento, e 2, como a filosofia está inserida no cotidiano, tá bom? Esse é o texto aqui, então, qual das duas vai ler? Ô, Vitória, você começa pra gente, lendo esse texto aqui? Começo. Então, vamos lá. Todos os homens são filósofos. Antônio Gramsci foi um filósofo do século passado. Já alertava para a necessidade de se combater o preconceito, entendida que a filosofia é uma atividade intelectual muito difícil, e por isso restrita à minoria de inteligência supostamente privilegiada. Isso porque, para ele, em um conceito dos Em homens... certo sentido. Isso, em certo sentido, todos os homens são filósofos, pois, de algum modo, todas as pessoas, sem distinção, independentemente de seu grau de escolaridade, lidam... Eita, me perdi. Aqui. Convivem. Aqui a setinha, a Pro tá com a setinha, ó. Convivem, trabalham com a filosofia e a utilizam no seu dia a dia, mesmo que não se apercebam. Mesmo que não se apercebam disso. Afinal, a filosofia está presente na linguagem, no senso, no bom senso, na religião. Enfim, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ser e agir, que caracteriza o que convencionalmente se denomina de folclore, e do qual todos participam. Muito obrigada, Vitória. Eu vou interromper o compartilhamento rapidinho para colocar quem está pedindo permissão para entrar. Bom dia, Yasmin. Minha querida, por favor, você pode colocar no chat o seu nome e bora lá, tá? Continuando, então, eu entrei, mas olha, ela saiu novamente, né? E a Rafa saiu também. Bom, vamos lá, Vitória. Novamente, compartilhando. Bom, Vitória, então, olha, você leu esse parágrafo aí, né? Se eu falasse para você como a filosofia está, segundo Gramsci, no senso comum, você conseguiria responder? Olha, do slide atual. Deixa eu pensar, calma aí. Olha, aqui principalmente, olha aqui, ó. A filosofia. Tá vendo a setinha? Você tá enxergando a setinha que a Pro tá colocando aí? Sim. Ó, tá vendo aqui, ó? Leia em voz alta. Na linguagem. Na linguagem, no senso comum, no senso. E na religião. Religião. Isso. Então, isso significa que tudo isso aqui, ó, faz parte do nosso cotidiano. Então, por mais que a gente não perceba, a gente está usando a filosofia a todo momento, entendeu? Sim. Isso aqui é a introdução. Então, além de nós estarmos aprendendo isso, quando a gente vai fazer uma dissertação, a gente tem que introduzir o tema. Então, o que ele fez aqui? Ele deu como se fosse uma pistinha do que ele vai trabalhar durante o texto dele, entendeu? Sim. Então, ele fez uma afirmação, agora ele vai ter que defender isso. Então, ele vai ter que explicar argumentativamente por que a filosofia está na linguagem, percebe? Isso é um argumento. Depois ele vai ter que explicar por que a filosofia está no senso comum, depois ele vai ter que explicar por que a filosofia está no bom senso e por que ela está na religião. Percebeu? Quando você vai fazer um texto dissertativo, você apontou alguma coisa, depois você tem que explicar o porquê. Por que você está afirmando isso? Isso é um argumento. Percebeu, Vitória? Sim. Tá. Agora, o segundo, como nós estamos aqui, eu vou ler o segundo, tá bom? Então, olha, o segundo. No segundo parágrafo, ele já vemos aí o que nós chamamos de desenvolvimento do texto. Isso significa que é o primeiro argumento do nosso filósofo.
Então, ele vai explicar para nós por que a filosofia está na linguagem, tá? Então, ó, a filosofia está presente na linguagem porque essa não é pura e simplesmente um amontoado de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. Quer dizer, palavra, gente, ela tem sempre um significado. Ela surgiu por causa desse significado. Ela não é simplesmente um nome, tá? Ao contrário, ela é um conjunto de noções e conceitos determinados, né? Na verdade, nós temos a experiência para depois nomear. Não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo? Quando uma criança nasce, primeiro ela nasce para depois a gente dar um nome para ela, né? Aí você pode falar, professora, mas tem pessoas que ao ver o ultrassom já sabe que a menina já vai dar o nome. Ok, mas ela já existe. Ela já está lá na barriga da mãe, né? Então, a partir do momento da concepção, eu posso pensar em nomes, por exemplo, né? Mas ele vai ser efetivamente usado quando essa criança nascer, né? Ou quando ela já está se gerando. Mas percebe que já tem aquele momento de existência, né? Então já existe aquilo para depois você nomear. Percebeu? Sim. Muitos dos quais derivados da filosofia. Então, muitos dos termos que nós usamos porque foi filósofos que criaram. Filósofos, eles são especialistas em criar termos novos, né? Como, por exemplo, o termo cínico, ele foi criado lá no século VII, né, por um movimento que é o cinismo, né, então foi criado por um filósofo, né, então, na verdade, esses termos, eles são inseridos na nossa sociedade, mas são de filósofos. Claro, existe uma simplificação até chegar no senso comum, tá? Que foi, por exemplo, a aula passada, que nós falamos do hipersimplificação do conhecimento, mas não deixa de ser uma existência no senso comum, tá? Bom, como vimos nas frases apresentadas, portanto, a filosofia está presente na linguagem que utilizamos, mesmo que não tenhamos consciência disso, a gente está usando o tempo todo, né? Quando eu falo de ironia e explico o que é ironia, eu estou falando de Sócrates. É ele que criou isso como um método que a gente nomeou de ironia, tá? Daí porque Gramsci diz, a linguagem significa também cultura e também filosofia, só que no nível do senso comum, a simplificação daquele termo. Agora é você, Vitória. O senso comum. Agora vai falar do segundo argumento, tá? O senso comum. Ok. O senso comum é o conjunto de valores, crenças, opiniões e preferências que constituem a nossa visão de mundo e que orienta nossas ações e escolhas cotidianas. Em geral, é assimilado acriticamente, sem qualquer questionamento, a exemplo do que acontece com a linguagem. Muitos desses valores e crenças têm origem na filosofia, mas nós os assimilamos espontaneamente, sem nos darmos conta de sua origem. Simplesmente pensamos e vivemos de uma determinada maneira, acreditamos em um certo valores e defendemos alguma posição política, ideologia ou religiosa. E assim por diante, sem, no entanto, nos preocuparmos em fundamentar nossas opiniões. Ao contrário, contentamos-nos com argumentos superficiais, muitas vezes até inconsistentes ou contraditórios. Bom, o senso comum, ele é aquele que nós simplesmente repetimos o que ouvimos, né? E aí, por isso que nós, na aula passada, nós falamos das fake news, nós falamos da era que nós estamos vivendo, né, da desinformação. Por quê? Porque as pessoas, elas vão repetindo o que elas ouvem. Elas não, por exemplo, elas não confirmam a informação. E informação é diferente de conhecimento que a gente viu na aula passada, tá? Então, o senso comum está nesse nível. Por que que ele é acrítico? Né? Porque você não critica, você simplesmente repassa para frente. E quando nós fazemos isso, nós replicamos, às vezes, alguma notícia falsa. Por isso a questão da fake news, né? Porque a fake news, ela é fabricada. Então, se a gente vai repetindo sem fazer uma crítica sobre aquela informação, nós cometemos um erro. Agora, o senso comum também, ele não é de todo ruim, porque muitos dos conhecimentos que existem no senso comum, eles foram repassados porque são bons, tá?
naquela sociedade, é claro, porque no segundo ano, por exemplo, nós aprendemos que em ética você pode mudar o que é bom, o que é ruim, dependendo da sociedade. Então, aqueles conhecimentos que nós temos do senso comum são conhecimentos. E muitos deles, eles são tirados da filosofia. Então, o tempo todo, quando nós repetimos esse conjunto que ele diz, né, conjunto de valores, conjunto de crenças, nós estamos entrando em contato com a filosofia, sim. E se nós quisermos sermos filósofos, a gente precisa dar uma criticada nesses conhecimentos que a gente vai passando, como se esse conhecimento chegasse em mim, eu dou uma paradinha, uma refletida para passar ele para frente ou não. Né? Isso é uma atitude filosófica que a gente vai ver no próximo argumento do Grush. Então, olha, primeiro, linguagem, nós falamos. Logo, se falamos termos filosóficos também. Número 2, nós passamos para frente e nós entendemos alguns conhecimentos do senso comum, apesar deles serem muitas vezes errôneos, mas nós fazemos isso. Quando nós fazemos isso, existem dentro deles alguns conhecimentos que são filosóficos, apesar de simplistas. Então, aí o argumento dele a gente pode concordar com o Grush também. E aí vem o bom senso. O bom senso é a parte boa de todo esse conjunto cotidiano que nós podemos filosofar a partir do bom senso, porque o bom senso é aquele que faz com que a linguagem e o senso comum, ele pare para mim refletir, para depois ir para um outro nível, que é dizer se aquilo é verdade ou é mentira, segundo aquele conhecimento que eu tenho, segundo a pesquisa que eu fiz. É você passar a mensagem para frente, é você entender aquilo que você aprendeu e colocar da sua forma. Tá? Então, o bom senso é aquele momento onde eu critico aquilo que eu aprendi, ou aprendi, ou ouvi, que é a questão da informação, sem simplesmente passar para frente, sem fazer uma análise daquilo que eu ouvi, daquilo que eu aprendi, tá? O bom senso, por sua vez, coincide com a filosofia. Coincide por quê? Porque ele faz com que a gente reflita. Essa é a coincidência. Tem sempre a reflexão aí no meio, tá bom? Enquanto o senso comum, ele é acrítico, né? Ele é espontâneo, eu simplesmente passo para frente, é irrefletido, né? O bom senso implica refletir, tomar consciência de que os acontecimentos possuem uma dimensão racional. Se possui uma dimensão racional, significa que eu posso pensar sobre eles. É isso que ele quer dizer aqui. E que, portanto, devem ser compreendidos e enfrentados também de forma racional, né? Se o conhecimento é feito de forma racional, logo eu posso refletir sobre ele também, a fim de se obter uma orientação consciente para a ação, evitando se deixar levar por impulsos instintivos e violentos, né? Instintivo por quê? Eu acho que é bom. Isso não significa que é bom, significa simplesmente que eu acho. E às vezes a opinião, ela é baseada em crenças, e às vezes a sua crença não está totalmente correta, né? E violentas por quê? Porque isso pode estar pautado, como a gente viu ano passado também, em estereótipos, em racismo e preconceito, tá bom? Bom, esse daqui são 3 parágrafos, então você pode ler o primeiro, eu leio o segundo, depois você lê o terceiro, tá bom, Vitória? E só tá você aí ainda, por enquanto, também, né? Aqui. Só tem você por enquanto. Então tá bom. Tá bom, então. Mas não tem problema, tá bom? Pode ler para mim esse daqui, a questão do bom senso. Tá. Eu vou colocar a flechinha para você. Ok. Esse bom senso... a Yasmin falou que tá aqui na aula. Quem? A Yasmin. Bom dia, Yasmin. Põe seu nome lá no chat. Você tá me ouvindo bem, querida? Oi, desculpa, meu microfone não tá funcionando. Tô ouvindo bem, sim. Tá bom, coloca seu nome lá, a gente já está praticamente na metade da aula, mas é o que eu falei, vocês têm que ir lá no canal do YouTube, Filosofia Nossa de Cada Dia da Professora, se inscrever, e aí a aula vai ficar lá gravada. E se você não viu, acho que você estava na última aula, né, no dia 10/3, mas a aula do dia 10 está lá, e essa aula eu vou colocar lá também, então é importante vocês se inscreverem, e vocês, se precisar, olhar a aula novamente para depois fazer o roteiro, porque hoje, a cada 2 aulas online, cada 15 dias, nós temos um roteiro sobre essas aulas, tá? Então, se vocês precisarem ir lá, assistir a aula novamente para responder as questões, vocês podem ir, tá bom, Yasmin? Então, vamos fazer o seguinte,
Ai, meu Deus, fugiu o nome. Vitória. A Vitória. Nossa Senhora. Vitória, você leu o primeiro, tá? Aí, Asmin, você leu o segundo, depois a Pro lê o terceiro. Tá bom, gente? Vamos fazer assim, então? Então, vamos lá, Vitória. Esse senso comum é o que Gramsci... Bom senso. Isso, esse bom senso é o que Gramsci chamou de núcleo sádio do senso comum. Ou seja, mesmo no nível de senso comum é possível refletir de maneira crítica sobre a realidade. Tomar consciência dela e agir de modo coerente com essa consciência. E isso, de certo modo, já é filosofar. Pelo menos um filosofar ao nível do senso comum, de fato. Não é raro vermos pessoas simples, às vezes com pouca ou nenhuma escolaridade, que revelam um entendimento aguçado e bem elaborado da realidade em que vivem. Percebe? Tá? Então, vamos lá. Yasmin, lê aqui, finalmente. Finalmente, a filosofia está presente na religião, porque também na experiência religiosa nos deparamos com as questões e conceitos Deus, alma e morte, que continuam sendo objeto de reflexão e da colaboração dos filósofos. Dá para você ler o último aqui? Foi aqui ler o menos? Lê aqui para nós o último. Portanto, se a filosofia está contida na linguagem, no senso comum, no bom senso e na religião, podemos dizer que então ela está presente em todas as dimensões da vida humana, sendo, portanto, familiar e todas as pessoas. Afinal, toda atividade humana, mesmo aquelas que são predominantemente práticas, as diversas formas de trabalho manual, por exemplo, é sempre acompanhada de um pensar, de um saber, em suma, de um trabalho intelectual, racional, reflexivo. É nesse sentido que podemos afirmar que todos os homens são filósofos. Perceberam a estrutura do texto? Olha, ele afirmou que a filosofia está contida nessas dimensões. Depois ele explicou dimensão por dimensão. Quais são as dimensões? Linguagem, senso comum, bom senso e religião. Tá? E só explicando um pouquinho a religião aqui, por exemplo, na Idade Média, a filosofia ela era chamada de serva da teologia. Então, ela serviu para justificar alguns termos usados na religião, por exemplo. Então, você tem aí na filosofia algumas definições do que é Deus, do que é alma, do que é morte. E essas definições elas foram levadas para a religião. E quando você aceita uma religião, que religião é diferente de religiosidade, né? Religião é aquela doutrina onde você entra, você vai nos cultos, você tem uma doutrina, eles te diz qual a definição de Deus para eles, pecado, essa é a instituição. Eles pedem para você ou ir na missa, por exemplo, ou ir a um culto, ou não comer carne. Então, essa é uma doutrina, é a religião, tá? Agora, a religiosidade é você, aquilo que está em você, faz parte de você e você percebe que algo criou tudo que não foi você e que você tem que respeitar isso. Isso é religiosidade, que não precisa estar atrelada necessariamente à religião, tá? Então, por isso que ele coloca aqui a religião como algo que está em nós, está no nosso cotidiano e que a filosofia faz parte também, tá? Então, nós aprendemos hoje o que, gente? A estrutura de um texto dissertativo, tá? A introdução, que ela explica de modo geral e cita e localiza cada momento da filosofia no cotidiano, percebe? Então, ao explicar isso, é como se eu, na introdução, eu aguçasse o leitor para que ele continue lendo o meu texto. Então, eu dou uma prévia para ele, né? A introdução é isso, né? Para que eu fique curiosa para entender do que ele vai falar. Tá? Por isso que quando você vai fazer uma dissertação para o Enem, por exemplo, a introdução é importantíssima, toda a parte que você vai fazer da dissertação, tá? Depois vem o desenvolvimento. O que ele faz? Tudo que ele falou na introdução, ele tem que entregar no desenvolvimento.
Se ele falou essas 4 dimensões do ser humano, ele tem que provar isso, e ele prova isso no desenvolvimento. Aí, como vocês perceberam na conclusão, o que ele fez? Ele amarrou tudo, todos os argumentos em um só. Quando ele diz que nós somos seres racionais e tudo que nós fazemos é acompanhado de racionalidade. Se a racionalidade também é refletir, logo você refletindo, você faz com que vocês sejam filósofos, só que a nível do senso comum. Tá bom? Então, é fascinante a estrutura desse texto. E, com certeza, quando eu pedi para vocês, no roteiro, para vocês falarem sobre a aula de hoje, eu vou pedir essa estrutura para vocês, tá? E depois a gente vê como que vai ser isso, tá? O que aprendemos? Que mesmo sem perceber, estamos filosofando. Ao usar termos que a filosofia e tendo atitude filosófica do bom senso, tá? Aí eu vou colocar o nominho de vocês, que vocês estavam presentes aqui, né? Que é a Vitória e a Yasmin, tá? E aí, como sempre, a gente tem aí, né? Oi, Yasmin, é com M no final ou com N? É com M, pro. Com M, N de assim. navio. Tá bom, a N de navio, tá, beleza. Então, eu já tô gravando aqui, tá? O nominho de vocês, para depois eu colocar aí. E aí tem as referências, e por favor, se inscrevam lá no canal do YouTube da professora, para vocês terem aí as notificações. Lá tem bastante coisa, tá? Vou interromper um compartilhamento, porque a gente já está terminando a aula, porque agora são 30 minutos, tá? E de aula, então tem que ser rapidinho aí. Ai, gente, que bom ver a carinha de vocês. Mostra a carinha de vocês rapidinho, só para mim ver, né? Rapidinho, dá uma bebidinha aí. Oi, Vitória. Yasmin, mostra a carinha também. Oi, Vitória. Meninas, adorei que vocês estavam aqui. Pena que você chegou um pouquinho atrasada, Yasmin. O que vocês acharam? Essa estrutura de aula. O que vocês gostaram? Deu para aprender? Fala, Vi. Gostou, Vitória? Deu para aprender, né? Uma coisa. Hã? Pelo menos agora eu entendo alguma coisa. Oh, que bom. E você, Yasmin? Você pegou pouquinho, mas o que você pegou? O que você achou? Gostou? Só que você tá com o microfone desligado, amor. Opa, desculpa. Eu gostei, sim, Pro, eu entendi. Não. A estrutura, não entendeu? Uhum. Que bom. Então, gente, olha, então essa aula vai ficar lá disponibilizada. Entrem lá no canal, tá? Faz a inscrição de vocês. E aí eu vou organizar uma aula e já vou deixar disponível lá. Então, se vocês precisarem, na hora de fazer o roteiro, ver a aula de novo, vocês vejam lá. Tá bom, gente? Então, agora eu vou parar a aula para mim poder dar aula no segundo ano agora. Tá bom? Beijinho. E acompanhe, não esqueça de fazer também, amanhã tem aula de filosofia no CMSP, acompanhe que eu vou estar lá no chat com vocês, tá bom? Beijinho, meus amores. Tchau. Tchau, querida, tchau.